Olá, senhoras e senhores, ouvintes do EletroCast. Hoje a gente está de volta com mais um episódio. A gente vai falar sobre uma coisa que a mídia brasileira não falou muito, né? Na verdade, a mídia brasileira literalmente cagou e andou para isso. Que são umas revelaçõezinhas que tiveram no Twitter. Alguns jornalistas tiveram acesso a alguns e-mails que eram trocados entre profissionais do Twitter e duas agências dos Estados Unidos aí, conhecidas como FBI e CIA. Mas, né? Bom, a mídia internacional focou as atenções nas revelações sobre a censura das reportagens do filho do atual presidente dos Estados Unidos, Hunter Biden, e do processo que levou ao bloqueio da conta do ex-presidente Donald Trump no Twitter. E, de acordo com o artigo, arquivos recentes sugerem que a CIA e o FBI estariam atuando no Twitter para manipular a opinião pública e controlar o intelecto das pessoas. Um analista, inclusive, afirmou que essas ações são parte de uma estratégia mais ampla para controlar a narrativa e influenciar a opinião pública. Esse analista também afirma que essas ações violam a liberdade de expressão e a democracia. O Twitter, gente, ajudou o Pentágono a conduzir algumas campanhas virtuais de influência psicológica, chamadas PSYOP, fora do território dos Estados Unidos. O Comando Central, vinculado ao Pentágono, enviou para o Twitter uma lista com 52 contas de usuários em língua árabe, que, segundo funcionários do CENTCOM, que é a sigla em inglês, eles usariam para ampliar algumas mensagens. As contas, 52 aí, realizavam postagens hostis ao Irã, apoiavam a aliança entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita no conflito no Iêmen e elogiavam a performance e a acurácia dos ataques dos drones norte-americanos. Cara, isso é um problema absurdo. Porque até agora o que a gente está falando aqui é uma coisa que a mídia brasileira literalmente está cagando e andando, que é literalmente os Estados Unidos usando das redes sociais para manipular as pessoas. A opinião pública, não é só dos Estados Unidos, a opinião mundial. Os Estados Unidos é bonzinho e democrático. Cara, isso é problemático demais. Ninguém fala disso, cara. Acho muito engraçado como ninguém fala disso. Enfim, olha isso, cara. É o fato que eles usaram para. Eles pegaram contas árabes que realizavam postagens hostis ao Irã, apoiando os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que é um país muito democrático e muito defensor dos direitos humanos, né? Nossa, que país bom, cara, que país bom, né? E queriam que eles fossem apoiados e que eles tivessem uma boa exposição, né? E que a verificação das legitimidades dessas contas fossem aceleradas para que ninguém pudesse ligar esses perfis do governo dos Estados Unidos. Esses documentos ainda mostram que a plataforma interfere diretamente no processo que define se as postagens são populares ou impopulares, porque tem essa ideia de que no Twitter os usuários agregam um grande número de seguidores por mérito próprio, que é uma mentira. Essa prática aí do Twitter é chamada de shadow banning, que consiste em diminuir a exposição de determinadas contas, hashtags, temas, perfis, sem que o usuário perceba que é alvo do procedimento. Cara, isso que a gente viu agora é uma coisa inacreditável. Inacreditável, eu diria, tá? Só uma notícia aí para vocês ficarem acompanhando. Eu vou falar um pouco mais disso, porque né, Twitter aí foi comprado pelo Elon Musk, vocês devem saber disso. Mas isso é uma notícia para vocês ficarem atentos, tá? Porque realmente é bizarro. E, bom, entre outras coisas que a gente pode falar aqui, é que o Brasil pediu adiamento da presidência do BRICS para não coincidir com o G20, diz o Haddad. Bom, analisando um pouquinho aqui, o Haddad fez um trabalho até ok. Acalmou os ânimos do mercado, foi viajar ali, tem uma parceria muito interessante com a Marina. Apesar de ser meme aí, quem não sabe o que é CVM, ele não tá fazendo um trabalho tão ruim assim. Eu não sou defensor do PT nem do Haddad, não queria que o Haddad estivesse lá. Porém, não é um trabalho tão equivocado na minha visão. É claro que poderia fazer mais coisas, mas o governo Lula também tem um prestígio grande, né? Pelo que era no passado, ele foi convidado para começar o discurso lá em Davos e escolheu não ir para ficar aqui e ter um fortalecimento de laços com os sul-americanos, inclusive
primeiro lugar que ele vai ir internacionalmente é para a Argentina, né, numa reunião com Alberto Fernandes e outros líderes da América Latina. Depois ele vai para a China, Estados Unidos, Europa, quer fazer aquele acordo Mercosul-União Europeia, o que é uma coisa que demonstra que o governo Lula vai ter muito mais prestígio internacional do que o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não tinha nenhum prestígio internacional. Vídeo que o Bolsonaro ia para os Estados Unidos para falar com o Trump, depois que o Trump foi... o Biden foi eleito, não houveram boas relações. Ia para Israel de vez em quando o primeiro-ministro, me fugiu o nome aqui, que é bem direito também, estava lá, ia para alguns países ali e tal, mas nada muito além disso. O Lula já tem um histórico maior e um respeito maior para o prestígio internacional. Então, isso é uma notícia que eu diria boa, tá? E por que o Brasil pediu adiamento da presença do BRICS? Para não conseguir com o G20. Porque o BRICS é uma coisa que o Lula também quer fortalecer, só que o Brasil poderia ser presidente do G20. Aliás, prefere ser presidente do G20 do que presidente do BRICS. De fato é mais importante, tem mais influência de fato. E é isso, gente. Fiquei uma vídeo de leve aí pra vocês não espalhar o sábado de vocês. Ouçam isso daqui lavando louça, é da hora. Vocês vão ficar ligados em algumas notícias que nem sempre são faladas na mídia aí. Na mídia aí, se entrar em alguns sites aí, eu ouvi falar que o Lula demitiu o fulaninho do exército, mas eu tô aqui pra falar algumas notícias alternativas. E guerra na Ucrânia tá rolando. Aí o Viktor Lavrov, né, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, falou que uma coisa que concorda com essa afirmação dos Estados Unidos, né, de que os Estados Unidos, essa afirmação do Twitter, que os Estados Unidos não é bonzinho, e que isso na verdade é bem fato. Não é uma coisa nova que ele está falando, não. Isso é o que acontece no jogo geopolítico, que é o seguinte: os Estados Unidos quer fazer com que nenhum país tenha chance de ocupar sua hegemonia global. Ou seja, o Viktor Lavrov falou que os Estados Unidos atrapalha todos os países, como o Brasil, como a Argentina, entre outros aí que estão tentando crescer para não ocupar a sua hegemonia. Enfim, só uma opinião que uma coisa que acontece desde sempre. E vai continuar acontecendo. De fato, os Estados Unidos faz isso. Bom, é problemático, eu acho, o uso do Twitter, mas, enfim, né, os defensores da democracia, né, dos bons costumes, né. Os Estados Unidos é um país maravilhoso, né, gente? Nossa, que país bom. Nossa, que país legal. Estados Unidos, como eu te amo. Enfim, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Foi meio curtinho aqui, mas pode dar algumas notícias, sobretudo esse caso do Twitter aí. É isso. Forte abraço. Falou!